Professor, Sim, você falou aí de nota aí, mas você não liberou elas não, né? virei ontem, se não me engano, terça-feira. É o que mostra? Oi? Elas ficam lá no pincel? Não, ela fica no central, como que chama? Vocês chamam ele, Esse relatório? Ô, Rodrigo, fala onde é que vocês olham Não, é mesmo? onde você pega o boleto. É no mesmo É. lugar onde pega o boleto. Nossa, minha nota foi horrível. Ah, para com isso, Gabriel. Como que eu Foi faço sim. para resumo financeiro? Quando você entra no site da faculdade, tem lá portal do aluno. É pelo portal do aluno que você vai conseguir visualizar a sua nota. Eu não sei te explicar o caminho que vocês fazem, não. Essa parte da Tá, eu parte, vou não. dar Qualquer coisa que você não consegue, você me fala que eu tento ver aqui com um tutorial que o pessoal tem para te passar aí. Mandei o link. Eu mandei o link no grupo do WhatsApp aí, ó. uma fera, valeu. Você tá no grupo da engenharia quinto período? Tô. Então vamos lá, então, pessoal. Vamos iniciar então nossa aula de hoje. Depois, se alguém tiver alguma coisa para questionar da prova, alguma coisa assim, a gente vem batendo papo posteriormente. A gente vai dar continuidade, então, no que nós estávamos trabalhando. Então, antes da nossa primeira prova, a gente viu cálculo de volume utilizando o método da malha. Nessa aula de hoje, a gente vai iniciar o cálculo de volume por um outro método, que é o método da seção, e considerar um fator que a gente chama de empolamento e contração, uma característica que o solo tem, de poder expandir quando é cortado ou de contrair. Quando eu falo em expandir, a gente pode fazer uma breve brincadeirazinha, na casa de vocês, cavar, alguns já fizeram isso, cavar um buraco no terreno, no solo, e retirar essa terra. Tenta voltar com essa mesma para dentro desse mesmo buraco, sempre vai sobrar solo. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, já conseguiram observar, mas pode fazer também, que é algo simples. Jamais, dificilmente vai conseguir voltar com esse solo para esse mesmo buraco. Por que isso acontece? O solo sofre um processo que a gente chama de expansão, onde a gente considera o chamado fator de empolamento, ou seja, ele aumenta de volume quando você retira ele do seu estado inicial. Enfim, a gente vai falar isso mais à frente da aula de hoje. Eu vou iniciar a aula de hoje com vocês, então, trabalhando essa questão do cálculo de volume através do método da seção. Então, o método da seção ele é bem mais simplificado do que o método da malha. Ele é um método que é utilizado para calcular, geralmente, grandes distâncias, grandes volumes, aplicado na maioria dos softwares de cálculo de volumes, seja civil 3D, seja topográfico. As fórmulas que estão embutidas no software é basicamente essa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é onde você tem o cálculo de volume baseado nas seções que contempla a área a qual você está trabalhando. Primeiramente, o que é a definição de seção? Seção é uma, digamos, como vou representar para vocês, é uma área ou um corte que é feito ao longo de um perfil longitudinal do seu terreno. Então, imagina na sala de vocês, ou quarto de vocês, onde vocês estão aí agora, você imaginando uma das paredes, poderia ser uma seção, está representando uma área do quarto de vocês. Então, a seção, ela representa, ela tem como intuito representar como que seria aquele local onde você está trabalhando, aquela região onde você está analisando. Então, novamente, no quarto de vocês, vocês poderiam trabalhar com várias seções. Cada parede poderia ser considerada uma seção, porque, na teoria, elas podem ter diferenças, mesmo que seja na casa de milímetros, uma em relação à outra. Então, a seção, na prática, por exemplo, numa obra rodoviária, que a gente considera como seção? Imaginando o eixo da rodovia como sendo a linha azul, a seção é como se vocês pegassem uma faca e entrasse com ela aqui para dentro do plano do quadro, cortasse aqui. Então, quando eu estou cortando essa linha que está na vertical, quando eu retirasse a minha faca, eu veria basicamente o quê?
como que seria essa área, essa seção? Novamente, o quarto de vocês. Você está na sala e tem o quarto ao lado. Se você pegar e fosse quebrar a parede que está entre a sala e o quarto, vocês veriam uma parede oposta. Essa parede oposta deveria ser uma seção, que é onde você está cortando para identificar como que é aquela área daquela região. Então, seção transversal são vários cortes que a gente passa ao longo de um eixo longitudinal. Então, a gente precisa, primeiramente, conhecer esse eixo longitudinal e como se a gente estivesse passando várias facas, vários cortes ao longo desse eixo. Então, ao longo de um perfil de um terreno, por exemplo, como o terreno é muito irregular, essas seções vão alterando. Não é igual, novamente, à sala da casa de vocês ou quarto, que as seções vão ser quase que a mesma, porque o quarto de vocês deve ter a mesma geometria. A não ser que ele seja muito fora de quadro, as seções vai alterando. Na prática, então, deixa eu fazer um retângulo aqui. Fica mais difícil explicar. Então, na prática, eu vou ter o quê? As seções sendo cortadas em vários sentidos transversal do eixo que eu tenho. Em obras rodoviárias, essas seções, ou em obras de estradas, vocês devem ter a disciplina provavelmente mais à frente, a gente trabalha com seções como padrão a cada 20 metros, é o que nós chamamos de estaca. Eu já testei com vocês de topografia 1 esse conceito, mas é só para relembrar, uma unidade de medida que a gente trabalha em estradas é a questão da estaca. Então, cada estaca é padronizado que ela tem uma distância entre ela de 20 metros. Então, quando eu trabalho em estradas, as minhas seções, a maior parte delas estão distantes, uma em relação à outra, 20 metros, ou seja, uma estaca de diferença entre elas. Lógico que em alguns casos específicos, essas distâncias entre as seções que estão na vertical, deixa eu colocar em vermelho, fica mais fácil, podem alterar. Pode ser que elas não sejam de 20 metros, depende muito de cada projeto, mas o mais comum é que essas estacas estejam a cada 20 metros. Então, eu posso ter estacas intermediárias, onde eu posso conseguir trabalhar, representar alguns pontos específicos. Bom, o que a gente vai mostrar para vocês agora? Como calcular esses volumes, então, utilizando o método da seção. Quando vocês trabalham com o método da malha, o que nós fizemos no método da malha? Se nós tivéssemos uma caixa, deixa eu voltar aqui, ou um cubo, na verdade, né? O que vocês fizeram? Pegaram a área da base e multiplicaram por uma altura. Como as alturas eram variáveis, pegaram a média das alturas. No método da seção, o que a gente vai fazer? Ao invés de trabalhar com altura, a gente vai pegar com as seções que estão paralelas entre si. Então, novamente, imaginando o quarto de vocês ou a sala onde vocês estiverem agora. Basicamente um caixote. Isso, um cubo. Então, o que vocês fariam para calcular o volume dentro da sala de vocês? Pegaria a área do piso e multiplicaria pelo pé direito que é a altura da casa de vocês, entre o chão, entre o piso e o teto. Então, vamos supor que eu tenho uma sala aí agora com área da base, com dimensão 3x3 na base, um quarto 3x3, eu teria uma área, então, de 9 metros quadrados, uma área da base. E se o pé direito da casa for com 3 metros, teria, então, um volume na sala de vocês ou no quarto de 27 metros cúbicos. Isso é utilizando o conceito convencional que nós fizemos anteriormente, que é o método da malha. O método da seção é bem parecido. O que o método da seção vai me fazer? Vai me falar. A diferença é que eu não vou trabalhar com altura. Então, imagina novamente a sala de vocês. A gente vai trabalhar com as alturas, com as paredes que estão indicando para vocês as alturas. Então, as paredes têm uma determinada área. Estou imaginando aqui, ó, como se fosse aqui retângulo. Então, eu teria uma área 1 e uma área 2, como está mostrado na figura. A distância entre as paredes, eu vou chamar de D, ou entre as seções paralelas entre si. Então, qualquer parede que você pegar e tiver uma outra parede paralela a ela, você vai conseguir definir o volume da sala de vocês, então. Ou seja,
Independente se vocês pegarem a parede que tem a janela que está oposta, a que estiver oposta a ela, você pegar essas duas paredes, conhecer essa área e multiplicar pela distância entre essas duas paredes opostas, vocês vão ter então um volume. De forma mais simplificada, se nós pegássemos o piso e o teto, que são duas seções que estão paralelas, nós também conseguiríamos calcular o volume pelo método da seção. Qual que é o princípio, então, do método da seção? Eu preciso ter duas áreas conhecidas, de duas seções, essas áreas são paralelas, ok? Pode falar? Alguém falou alguma coisa? Então, vamos lá. Então, o método da seção, basicamente, para calcular volume, eu preciso ter, então, duas áreas e ter a distância entre essas áreas. Então, o volume é dado da seguinte forma: distância entre as seções vezes uma área média. Ou seja, eu tenho que pegar as minhas duas seções e tiro uma média. Seria o mesmo critério que nós utilizamos lá pela altura. Só que lá na altura nós tínhamos geralmente que 4 alturas diferentes. No método da seção, geralmente as seções têm áreas diferentes. Imaginando o quarto de vocês, ou a sala, como as paredes têm a mesma altura, as mesmas dimensões, as áreas vão ser iguais. Então, a média de dois valores iguais vai ser ele mesmo. Então, supondo que a área de 9 por 9. Então, teria uma área com 9 metros quadrados, outra com 9 metros quadrados. Então, 9 mais 9, 18 por 2, 9 metros. Então, eu teria a média de dois valores para acabar sendo esse mesmo próprio valor, já que eles são idênticos. Mas supondo que você tivesse uma das paredes que tivesse uma distorção, ou digamos que estivesse fora do esquadro, uma poderia estar dando 9 metros, outro 9,5, exagerando aqui, lógico. Então, a média seria o quê? 9 metros que tem uma área de uma das paredes de sua casa, e 9,5 seria outra área que está oposta a ela. Então, você pegaria um valor médio. A ideia é nunca pegar o menor valor, a menor área, e nem o maior. Então, você vai estar errando sempre ou para mais ou para menos. Com o método da seção ou com o método da média, como nós vimos, a gente sempre trabalha com volumes médios, porque é o mais coerente. Um vai compensando o outro ali de forma mais ponderada. Então, no método da seção, como eu disse para vocês, ele é amplamente utilizado para cálculos de estradas, ferrovias, áreas de grandes extensões, é muito aplicável, até mesmo questões de áreas de pequenas locais, como nós vimos anteriormente, um lote, um terreno de grande dimensão, às vezes é mais fácil fazer pelo método da malha mesmo, convencional. Mas, enfim, o método da seção em obras rodoviárias é o que é o mais utilizado. E o que os softwares também utilizam, né? Digamos assim, é o mais aplicado. Então, o método da seção, ele é basicamente o que está passando para vocês na tela. Eu vou ter seções sempre paralelas, onde meu terreno pode estar em corte ou em aterro. A imagem que está mostrando para vocês aqui embaixo, onde está o cursor, vem ilustrar justamente isso. O que ela vem ilustrar? Imaginando que o meu terreno seja essa linha que está em azul, se vocês pegarem e analisar a imagem, a linha preta seria a altura que eu quero chegar com a minha rodovia, por exemplo, ou com o platô do meu lote. Então, eu quero deixar ele plano nessa preta. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um talude de corte e um talude de aterro. Eu não vou conseguir fazer uma rodovia em caixote. O solo não tem estabilidade para isso. Então, a gente tem uma que chama de side aterro ou talude de corte. Mas não vem ao caso aqui agora. O que nós queremos mostrar para vocês é justamente que, se nós temos o terreno em azul e quero chegar na linha preta, aonde está vermelho para vocês aí, está indicando que eu teria que cortar material. Eu tenho que retirar esse solo para chegar que seria a linha de projeto. Na frente, na mesma imagem, vou ter do lado direito, eu tenho uma seção que é uma seção de aterro, ou seja, o terreno é o azul, eu quero chegar na linha preta, então eu teria que colocar material para chegar na cota que eu desejo. Então, a seção de corte é quando eu preciso cortar material.
para chegar na cota de projeto. É o que nós já vimos anteriormente lá no método da média ponderada. E quando eu estou trabalhando em AT, eu tenho a necessidade de aterrar determinado ponto para chegar numa cota que eu queira, na altura que eu quero no meu terreno. Essa seção que está mostrando para vocês é o que nós chamamos de seção mista, ou seja, em um mesmo ponto tem a possibilidade de acontecer tanto corte como aterro. Em algumas seções, alguns pontos de uma rodovia, eu posso ter a ocorrência apenas de corte ou posso ter a ocorrência somente de aterro. A imagem ilustra as duas situações em conjunto, que é muito comum também, que é o que nós geralmente gostamos de trabalhar muito, seção mista. Por quê? Na teoria, que eu cortar, eu vou conseguir aterrar, seria o ideal. Eu ter o equilíbrio de massa, porque o corte de volume de corte vai ser o mesmo que eu preciso para aterrar. Bom, o que vai ser então a fórmula de volume para cortar? É a fórmula geral. É a distância entre essa área AC1, que está aqui na frente para vocês, e o AC2, que está lá no fundo, que seria uma outra estaca. Então, a distância entre essas seções é dada pela letra D, que pode ser a distância de uma estaca, ou de meia, ou de 10 metros, 2 metros, enfim. Vai ser pré-definida quando você estiver analisando cada ponto de forma mais específica. A C1 e a C2 são áreas que vocês vão obter, geralmente, através de software, ou até mesmo de forma pontual. Você consegue fazer algumas áreas da sua área. Então, se eu tenho duas seções paralelas, no caso, mostra para vocês a C1 e a C2, eu pego a média delas e divido por 2. Por que eu pego a média novamente? Se vocês analisarem a própria imagem que está aqui, ó, pego a parte de aterro, que é mais fácil. Aí, o aterro que está na seção que está aqui na frente, na seção A1, a área dela é muito maior do que a área que está lá no fundo, que seria a área da seção A2. Então, por isso que a gente pega a média. Se eu for trabalhar, considerar a área 1 de fora a fora, como se a seção tivesse correndo aqui, ó, de fora a fora com a mesma dimensão, eu estaria assumindo um valor de volume muito maior do que o real. Agora, se eu assumisse que fosse muito menor, fosse só o A2, que é menor, eu estaria correndo também da mesma forma. Se eu corresse a seção de fora a fora, olha onde estaria dando a projeção dela mais ou menos. Então, parte do meu aterro, eu não estaria considerando. Então, por isso, nós basicamente nós temos a necessidade então, de trabalhar com o valor médio, ok? Então, basicamente, o método da seção é essa formulazinha básica. Eu tenho duas seções paralelas, que eu tiro a média delas e multiplico pela distância entre as seções. Qual que é o grande detalhe? A gente sempre calcula os volumes de forma independente. Mesmo que ele esteja na mesma seção, eu sempre calculo o volume de corte separado do volume de aterro, para não ter confusão na hora de trabalhar. Então, a gente faz um cálculo de corte, um corte de aterro, e depois faz o equilíbrio de massa, se for necessário ou viável. Bom, aqui só para vocês entenderem a seção, mais especificamente, quando eu tenho só corte, quando tenho só aterro. A primeira seção é a seção de corte, estou imaginando aqui então sempre uma rodovia, tá? Para ficar mais fácil vocês compreenderem, mas isso aqui aplica para qualquer área ou região que vocês queiram trabalhar. Então eu tenho a seção em azul, que é o meu terreno natural, e eu quero passar com a minha rodovia, com a minha estrada, na linha vermelha, ok? Se eu quero deixar com ela na linha vermelha, a primeira situação eu teria que cortar material. É como se eu tivesse aqui, ó, como se tivesse, eu tenho aqui solo. Então, todo esse solo aqui, ó, eu vou ter que retirar para chegar aqui na linha vermelha, ok? Então, dessa forma, eu vou precisar, então, retirar material. Então, isso aqui a gente chama de seção de corte. Não vou entrar em detalhes com os parâmetros que está sendo indicado para vocês ao lado, vocês vão ver na disciplina de estrada. Mas grade é o que a gente chama que é a cota do terreno, do projeto que você vai querer atender,
Aí tem os bordos, direita e esquerda, offset, que é a distância entre o eixo até o limite da saia, do AT, ou do talu de corte, enfim. Se você tem a disciplina específica sobre isso. Quero mostrar para vocês a questão da seção. Lá de baixo, novamente, eu tenho o terreno em azul, quero chegar no vermelho. Então, se eu quero chegar no vermelho, eu vou ter que fazer o quê? Inserir material. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, e jogando material. Jogando material até chegar na cota que eu queiro, ou que a gente queira, ou que o projeto determina. Então, nesse caso específico aqui, eu teria que aterrar. Então, essa é uma seção de aterro, essa é uma seção de corte. A seção mista é essa que eu mostrei para vocês aqui. Ó. É onde, no mesmo ponto, eu consigo ter tanto corte como aterro na mesma estaca. Ou imagina uma parede. Na mesma parede, ela estaria subindo, logo depois ela estaria descendo, fazendo um perfil de um terreno de uma forma mais geral, assim, mais ampla. Bom, vou mostrar para vocês brevemente aqui só uma tabela, como que é um projeto de estradas, uma nota do serviço de terraplenagem. Então, vocês vão ter qual que é a cota do grade, qual que é a altura do terreno, qual a altura que você vai estar cortando, qual a altura que você está aterrando. Mas isso para mim não é interessante agora. O que eu quero mostrar para vocês é esse exemplo aqui, ó, e basicamente é o que está mostrado aqui, ó. Deixa eu ver. Então, aqui ele já me deu o valor direto, né? Só as contas. Essa situação desse exemplo de estradas aqui, as seções são basicamente isso aqui, ó. Então, cada estaca tem uma geometria diferente. Então, aqui, imaginando que eu tenho a linha azul como sendo a linha do terreno e quero chegar no vermelho, nesse caso aqui eu teria que aterrar. E assim de forma sucessiva. Para nós entendermos de forma mais prática, eu acabei de ilustrar para vocês, a gente vai trabalhar com uma situação mais hipotética para calcular um exemplo. Ou seja, eu tenho uma estrada aonde eu tenho um perfil do terreno todo irregular, ok? E eu quero deixar essa estrada com um grade, geralmente, não vou olhar a questão de inclinação, mas ser basicamente plano, ok? Então, eu vou buscar, quero chegar a uma determinada cota de projeto. Então, se eu analisar essa linha aqui, ó, horizontal, onde eu quero chegar. Então, se o meu grade for, tá em, deixa eu colocar de outra cor aqui. Se o terreno natural for que está em vermelho, se eu quero chegar no azul, nesse trecho aqui eu teria que aterrar. Já aqui à frente, onde eu estou passando o cursor agora, eu teria que cortar. Quero sair do vermelho e chegar no azul. Então, eu vou mostrar para vocês, justamente, um exemplo, para vocês entenderem a parte de cálculo numérico dessa minha situação aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu estaquei o trecho em estacas, da 647 até 653. Então, na estaca 647, o que está acontecendo? Eu vou ter apenas aterro. Então, na estaca 647, do travou, fechou. Deixa eu só destravar aqui. Então, na estaca 647 até 648, eu tenho duas seções, dois trechos que estão em aterro. Depois disso, eu vou ter um trecho que está em corte e aterro, que seria seção mista, que é da 649 até 650. E da 651 até 653, eu vou ter basicamente um trecho que ele está em aterro. Ó, desculpa, deixa eu só abrir aqui que saiu.
voltar a projetar, tá abrindo aqui. Vamos lá, chegou a aparecer. Então, vamos lá novamente, ó. Então, eu tenho as seções indicadas aqui, ó. 647, 648. Seria essa situação aqui. Então, aqui ele me deu basicamente o quê? Eu tenho as distâncias entre o bordo e o eixo. Então, eu tenho a cota do eixo. Então, para desenhar essa seção, basicamente, o que foi feito? Pegou qual que é o eixo aqui, colocou ele, qual que é a altura dele. Veio aqui e obteve a cota dele. Pegou, então, essas informações básicas e conseguiu gerar aquela seção. Na prática, o Civil 3D, o topográfico, ele gera para a gente essa seção. Então, eu defino para ele onde eu quero que ele faça a seção, ele vai gerando para mim essas seções, essas áreas são definidas. Então, aqui, só para ilustrar, ó, na 647, novamente, eu tenho o azul, que seria o terreno natural, e o vermelho, aonde eu quero chegar. Então, nesse trecho, eu tenho uma seção de aterro. Vou ter que aterrar aqui para chegar até a linha vermelha. Na 648, a mesma coisa. Parte da minha estrada vai estar em aterro. Seria basicamente isso. Então, esses valores são os valores, então, que o software ou nós conseguiríamos calcular através da topografia, diferença de altura de cada bordo ou do eixo para a diferença de altura que eu quero chegar com o meu projeto, meu pavimento. Então, basicamente, essas áreas aqui, ó, que foram dadas pelo software, eu resumi aqui nessa tabela aqui para vocês. Então, o que vai ser o método do volume? A gente vai calcular qual que é o volume de corte que vai ser gerado para a execução desse trecho dessa estrada e qual é o volume de aterro. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Vou fazer uma tabela, podem fazer tabela ou não, mas qual que seria a ideia? A ideia seria vocês poderem fazer o quê? Ir calculando cada volume de forma separada. Eu coloco só deletar isso aqui para vocês entenderem. Então, vamos supor. Minha primeira estaca é a 647, ok? A segunda estaca é 648. Então, a tabela, ela basicamente vai trabalhar com essa forma que eu mostro para vocês aqui agora. Só que é talvez mais simplificado. Então, se eu chamar aqui estaca 647, e aqui 648. Então, eu tenho o terreno, que seria isso aqui. Ó. Só supondo, tá, pessoal? É isso aqui. Eu quero chegar nessa cota aqui, que seria a linha vermelha. Então, o que eu preciso saber? Qual que é o volume de material que eu preciso aterrar aqui? Então, para mim calcular esse volume, imagina na sala de vocês agora. Vocês têm uma parede da sua esquerda, outra à direita. O que vocês fariam? Pegaria as duas áreas, as duas paredes, e multiplicaria pela distância entre elas. Então, para calcular esse volume de corte nessa seção, o que eu faria? O volume seria... O PowerPoint hoje ajudar, né? Porque está travando mais do que o normal. Está voltando aqui já.
Então, o que eu faria? Eu pegaria... Deixa eu abrir novamente. Professor, Eu projetar de novo. Sim, pode falar. a gente tem acesso à correção das provas para ver o que errou, essas coisas? Sim, vocês podem me falar que eu mando para vocês. Ah, não, beleza. Eu não tenho como, quando tivesse feito direto no portal, eu consigo, já consegue inserir direto a nota lá, né? Como vocês mandaram por e-mail, não tem como eu ficar direcionando pontualmente. Se quem tiver algum questionamento, a gente pode visualizar isso. Tranquilo. Valeu. Falou. 648 e 147. Aí que está falando, né? O que a gente viu na nossa sessão? Se eu for calcular volume de corte, o que está acontecendo? Na 647 e 648, eu tenho o terreno coincidindo com o meu terreno natural. Ou seja, a cota de projeto é igual à cota do terreno natural. Então, a minha área entre as seções é zero. Então, meu volume seria o que, basicamente? O volume é igual a distância entre as seções. Qual que é a distância? Se eu tenho entre a estaca 647 e 648 uma estaca, nós vimos que uma estaca vale 20 metros. Então, eu sei que uma estaca é igual a 20 metros. Qual que vai ser a distância entre as minhas seções aqui, então, agora? 20 metros, porque eu tenho uma estaca. Vezes a área que eu estou trabalhando. Qual que é a área? 647, a área de corte é zero. Mais a área 648 de corte, também zero. Dividido por 2, vai dar, então, o volume entre essas duas estacas. Então, nesse caso, o volume de corte vale zero. Ok? Vou apresentar aqui também, talvez mais fácil. Então, nesse trecho aqui, ó, o volume de corte é igual a zero. Por quê? Eu não tenho corte. A seção, basicamente, eu tenho que linha azul, terreno natural, e linha vermelha é o quê? É onde eu quero chegar, que seria a cota de projeto. Então, nesse caso, eu vou só aterrar. Então, eu não tenho corte. Então, o corte é zero, porque as áreas de corte são zero. Agora, se eu estou calculando área de aterro, olha aqui do lado, entre essas duas estacas, eu tenho aterro. Qual que seria esse meu volume de aterro? Vai ser a distância entre as estacas, que é 20 metros, ok? Qual que é a área de aterro da estaca 647? 2.750 metros quadrados, mais 2.227, vou arredondar aqui para cima, mas 27 metros quadrados. Dividido por 2. Isso vai me dar um volume. Deixa eu bater aqui rapidinho.
649.775 metros cúbicos. Então, entre a seção 647 até 648, eu não tinha corte. É o que está mostrando o perfil do terreno. Eu mostrei para vocês logo no início. Só tenho o quê? Aterro. Então, se eu só tenho aterro, o volume de corte é 0. E o volume de aterro vai ser o quê? As áreas A1 mais A2, dividido por 2, vezes a distância entre essas duas áreas, que é a distância entre as estacas. Isso vai me dar o que, então? O volume de aterro. Ok? Vou fazer só para aterro, para ficar mais fácil, depois a gente vai fazendo geral. Então, olha só. William, Sim. só de curiosidade aqui, no caso, a área do corte e a área do aterro, ela vai ser as seções que a gente vai Gerar no encontrar a software. área. Isso, você vê esse daqui, ó, esse caso aqui, ó, essa seção aqui, ó, 647, por exemplo. Eu tenho. O que é essa seção? Você imagina aqui, ó, entrando no quadro de vocês, viu, na tela de vocês, uma rodovia, uma estrada. Então, imagine vocês pegando sei lá, uma calculadora, uma caneta, e coloca ela entrando no plano. Você está dentro dela. Então, você estaria vendo uma seção, por exemplo, qual que é a espessura de cada camada de um pavimento, por exemplo. Qual é a altura que tem cada camada ali. Então, você imagina ela entrando dentro do monitor de vocês e do celular. Então, esse corte que a gente fez na estaca 647 é uma seção que nós obtivemos. Então, essa seção, nesse ponto, eu tenho que a linha azul, que é o terreno, e a linha vermelha é a cota que o projetista definiu como sendo a ideal. Então, o que ele tem que fazer aqui para deixar nessa cota vermelha? Ele tem que aterrar. Então, essa área, de forma didática, para vocês aqui no exercício, para entenderem, seria fornecida. Na prática, a gente consegue definir ela através de programas de computador, ou até mesmo de forma manual, desde que a gente conheça a topografia exata, conheça a altura de cada ponto, de cada um desses pontos aqui, ó, do eixo, dos extremos. Se eu conheço esses três pontos que é feito na topografia convencional, o uso do terreno natural, o projetista que vai definir. Que altura que ele quer deixar a rodovia dele? Mais alta, 40 centímetros, 50 centímetros, essa altura aqui vai ser variável em função disso. Aí ele consegue colocar o caimento da rodovia. O que é o caimento? É aquela abolamento, inclinação que existe nas vias convencional. Se você reparar uma rodovia, uma rua convencional, a partir do eixo dela, da linha onde está pintado lá as faixas, ela tem um caimento para a água poder escoar. Lógico que numa rodovia esse caimento vai variar muito mais, né? Então, aquele caimento vai me dar o ponto mínimo aqui para encontrar com o terreno natural. Então, a gente consegue definir essas alturas da linha vermelha, que seria o projeto, em função do que eu quero obter na prática ou na realidade do meu projeto. Ok? Aqui eu estou falando de forma didática, mas hoje na prática eu estou falando. A gente basicamente trabalha com software, tanto o civil 3D como o topográfico, utiliza essa metodologia que eu estou mostrando para vocês para poderem calcular. O que vocês podem ver é ter esse senso crítico para poder analisar o resultado que ele vai te dar. Às vezes tem muito bugzinho nele que dá esses errozinhos. Não sei se eu expliquei o que você queria, mas aquela área é essa seção aqui. Dessa seção a gente retira. Ok? Não, explicou sim, William, obrigado. É porque eu não queria saber onde dava aquela área. Tá jóia, obrigado. Aqui, ó. Então eu vou vamos continuar aqui, vamos trabalhar com só aterro. Então, calculei esse primeiro volume aqui, ó. Só que você concorda que a minha estrada continua? Ela não parou na 648. Eu continuo com ela para frente aqui, ó. Então, meu terreno continua aqui, ó. A 648, ó, eu tenho também novamente o quê? Aterro, mas eu também tenho corte. Então, quando eu chegar a 648, eu vou calcular o volume agora
até na 649. Então, é como se eu imaginasse que meu terreno, a minha rodovia, ela está vindo no vermelho em cima plano. Aí eu vou pegar aqui agora, vou fazer isso aqui, ó. Vou inclinar ela. Ela vai começar a fazer uma descida. Então, quando ela faz isso, ó, o que vai acontecer com a seção? Parte dela ainda continua em aterro, porque a linha azul é o terreno. Então, aqui, ó, nesse trecho aqui, eu tenho que aterrar. E aqui, ó, à direita, eu tenho que cortar. É o que está mostrando para vocês aqui. Então, nesse trecho, o que eu vou ter? Volume. Calcular volume de corte e volume de aterro. Então, meu volume de aterro seria o quê? Nessa minha seção, volume, vou colocar aqui na seção 648 até 649. Se eu trabalhando com aterro, vou pegar a área de aterro. Qual que é a distância das seções? 20 metros. Eu tenho uma estaca inteira. Então, 649. Então, eu teria 20 metros, ok? 20 vezes a área de aterro da estaca 648. Qual que é a área da estaca 648? De aterro 2,2275 mais a área de aterro da estaca 649, 0,014. Isso divide por 2, eu trabalho com média. Ok? Vai me dar um volume, deixa eu ver aqui mais ou menos quanto que deu. Vinte e dois ponto 289. Então, qual que é a ideia? É eu fazer esse cálculo para todas as demais seções. Analisando todo o trecho Aí, da rodovia. nesse Pode caso falar. aí, como tem aterro e corte, esse volume aí seria... Como que Aqui funciona? seria só o volume de aterro. Por que só o de aterro? Porque eu Ah, trabalhei sim. só com a área de aterro. Aí, posteriormente, a gente calcularia o volume de corte que daria para essa seção. Então, é como se eu esquecesse que a seção está dando corte e aterro. Não me importaria. O que me importaria inicialmente é só entender que eu vou calcular só aterro primeiro. Então, seria essa parte aqui da seção. Como se eu esquecesse essa parte aqui. Não tem, como se não, ela parasse no meio aqui. Teria só corte. Ok? Ó, só aterro. Ah, vou calcular a parte de corte. Aí eu vou entrar com a área de corte. E assim de forma sucessiva. Por isso que a gente faz de forma separada para não gerar essa confusão. Se está tendo compensação naquele momento ou não. Eu faço compensação depois. Eu vou calcular cada um separadamente, que eu consigo ter uma precisão maior. Ok? Então, para ficar mais didático, o que geralmente a gente faz? Ao invés de ficar fazendo assim separado, a gente faz uma tabela. A critério de vocês, variar da mesma forma, tá? Então, trabalhando com a tabela, continuar trabalhando com a seção de aterro, só pegar a área total, tabelinha de área. Então, comecei a fazer de corte, vou trocar. Então, o que a tabela vai me dar? Ó? Ela vai me dar as seções, as estacas, basicamente. Então, a estaca 647, 648, de forma sucessiva. Vou pegar todas as áreas de aterro. Então, eu vou inverter, eu ia fazer o exemplo de corte, mas eu comecei aterro lá. Vou apagar aqui para ficar mais coerente. Então, a primeira coisa que a gente faz, ó, é preencher a coluna seções, ou seja, coluna estacas. A segunda é criar uma coluna com a área que a gente obtém no software, no caso, e foi dado para vocês no exemplo, como nessa tabelazinha de referência. Então, 2.750 é a área da estaca 647. Depois eu tenho a área 2
0,2275, que é a área da estaca 648, 0,014 e depois 5527. Na 650. Na 651, eu não tenho aterro. A área é 0, 652 área é 0, e 653 também é a área vai ser 0. Ok? Então, o que a tabela me faz? A tabela é uma aplicação da fórmula. Se vocês analisarem aqui, deixa eu copiar a fórmula aqui do lado. A fórmula, eu tenho que trabalhar com uma área média. Então, a tabela, o que é a média de dois valores? É pegar a soma das duas áreas e dividir por 2. Então, eu tenho uma área total, que é a soma das duas áreas, e na frente tem uma coluna média. Então, a tabela bate o passo a passo da fórmula. Então, a primeira coluna de área é onde a gente obtém no software, novamente, ou vocês fazem a seção de forma manual. A segunda, então, é a segunda coluna, que é a área total, está indicado para vocês, é a soma das duas áreas a qual a gente está analisando. Então, eu estou saindo da estaca 647 e indo até 648. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a área da 647 e somar com a área da 648. Vai me dar, então, uma área total. Então, essa área total aqui, ó, nós já fizemos, vou fazer de novo, 2.750 mais 2.2275, vai me dar uma área de 5.025, ok? Então, a área total é a soma das duas áreas que eu estou analisando, área 1 mais área 2. Então, a área 647 mais a área dessa estaca 648. A média da área. O que é a média da área? Eu pego esse valor e divido por 2. Então, eu pegaria isso aqui, ó, 5.025, dividiria por 2. Vai me dar 2.000,5125. Vou dar todas as casas desse algarismo aqui, fica mais fácil. A distância entre as seções, que é a distância entre as estacas, 20 metros. Então, o volume seria a coluna de área média vezes distância. Então, seria isso aí que eu mostrei para vocês, vezes 20. Daria, então, 50,25 metros cúbicos. Ok? O próximo valor. O próximo teria o quê? 648. Somando com as 649. Ok? Então, eu teria que o meu volume seria 2.2275 mais 0,014. Daria 2.2415. Ok? O que seria a média desse valor? Divido ele por 2. Daria 1. Qual que é a distância entre as seções? 20 metros. Então, o que seria meu volume? 22,415. Ok? É o que nós, praticamente os mesmos valores que eu tinha obtido anteriormente. Então, a tabela nada mais é do que uma aplicação da fórmula. Vou fazendo isso para todos. Então, agora eu estou saindo da estaca 649, estou indo para a estaca 650. Então, vou pegar a área da 649 e vou somar com a área da 650. Vai me dar um volume aqui, então, de 0,014 mais 0,5527.
0,5667, que é a área total, que é a soma das duas áreas, então. Isso dividido por 2 vai dar uma área de 0,28335, que é a média. Então, se eu tenho a média, ó, que é o que está na fórmula, eu peguei as duas áreas por 2 e multiplicar pela distância, eu tenho o volume. Qual que é a distância entre as seções? 20 metros, que é uma estaca inteira. Então, vou pegar isso vezes 20. Vai dar um valor de volume de 5,667. Ok? Vou fazer isso para todos os demais pontos. Então, cheguei até 650. Agora, eu vou pegar a 650 e vou fazer até a 651. Então, na 651, eu vou ter o que, basicamente, somando as duas áreas? A área de 651 é zero. Então, vou pegar 0,5527 mais zero, vai dar a própria área da seção. 650, 0,5527. Essa é a área total. Se eu dividir por 2, vai me dar uma área média de 0,27635. Ok? A minha seção tem distância de 20 metros. Vai me dar, então, o volume igual a 5.527. Depois eu vou sair da estaca 651 e ir até a estaca 652. Então, eu vou pegar as duas áreas. Só que quando eu faço isso aqui, ó, o que está acontecendo? Quanto que vale a área das duas estacas? Zero. Então, 0 mais 0 vai dar 0. A média, então, vai ser 0. A distância das seções é 20 metros. Então, 20 vezes 0 é 0. Então, não tem um volume de aterro nesse trecho. Aqui é a mesma coisa. Sai da 652. E vou chegar até 653. Então, eu vou ter que a área aqui, a soma vai ser 0. 0 mais 0. A média também é 0. A distância das seções é 20. O volume vai ser 0. Então, qual que vai ser o volume total de material que eu tenho aqui? De aterro. Vou pegar, somar a coluna, todas as linhas. Ó. Vai me dar um volume de aterro de 83.859. Ok? Então, a tabela, como eu expliquei para vocês, ó, basicamente, eu tenho o quê? Os meus volumes, a aplicação da fórmula direta. Então, aqui, essas colunas, essas linhas, vocês podem fazer de forma mais simplificada, se vocês quiserem, mas eu tenho sempre o quê? Quase que um zigue-zague. Eu tenho da 647, 648, eu tive uma área total. Depois o inverso, 648, 649, na outra área total. Fiz isso para todo o meu trecho. Então, nesse trecho dessa rodovia que nós estamos estudando, nós temos uma quantidade de volume de aterro de 83.859 metros cúbicos. Qual que é a ideia? Fazer a mesma coisa para corte. Então, a tabela do corte ficaria assim, ó. Feito do mesmo raciocínio. Então, só para ilustrar para vocês, só para copiar isso aqui. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Nós tínhamos a tabela com as áreas totais. Primeira coisa a ser feita, preencher a primeira coluna com as estacas ou com as seções. Elas estão preenchidas aí. Ok? Preencheu.
Preencher, o que eu vou fazer? Preencher a segunda tabela. Segunda coluna, desculpa. Segunda coluna são essas áreas aqui. Ó. Na 647, o corte é 0. Na 648 também. Depois eu já tenho valores de corte. Ok? As demais colunas é aplicação da fórmula. O que a fórmula me fala? Que eu preciso calcular... Vou pegar aqui. Que eu preciso calcular uma área total para obter a média. A média de dois valores, eu somo os dois e por 2. Então, eu peguei a área da 647 e somei com a área 648. Como nessas duas estacas nós não temos corte, nós só temos aterro, ficou 0 mais 0, me dá uma área total igual a 0. Então, a média vai ser uma média igual a 0. A distância é 20, então 20 vezes 0 é 0. Não tem o corte nas estacas, entre essas duas seções, somente aterro. Depois, a gente vai fazer isso para as demais estacas. Fazer só mais, vamos entender. Deixa eu seguir. Então, eu tenho da 648 até 649 um outro valor de material a ser cortado ou aterrado. Nesse caso, corte. Eu tenho na estaca 648 nada de corte, só tenho um aterro. Então, eu vou ter na estaca 649, eu tenho corte. Então, ficaria 1.573 metros cúbicos dividido por 2. Vai entrar 0,726, vezes a distância entre as seções, entre as estacas, que é 20 metros, dá o volume de 14.572. Ok? Então, o raciocínio para calcular o volume agora é o mesmo que a gente fez no anterior. Se nós formos analisar de forma a verificar a viabilidade de utilizar o material do corte para o aterro, sem analisar questões geotécnicas, da qualidade do solo, qual que seria o volume de material excedente aqui, que eu teria que mandar para um Botafora? Se o volume de corte deu 2.000, o volume sobrando, está sobrando. Vai ser o quê? Tudo trabalha com volume geométrico, a gente não colocou empolamento ainda não. Vai ser o volume de corte, que é 229.178 metros cúbicos, menos volume de aterro, que deu 83. Deixa eu ver aqui quanto que deu. 83.859. Vai nos dar um volume... 229... de 145.319. Então, a gente vai ter que pagar para transportar para um Botafora, são 145.000 metros cúbicos de material. Ok? Então, esse é o volume que está sobrando. Então, basicamente, pessoal, o método da seção é esse método que eu apresentado para vocês agora. Ou seja, eu conhecendo duas seções paralelas, conhecendo as áreas delas e conhecendo a distância entre elas, eu consigo definir então o volume que eu tenho entre esses meus dois elementos. Ok? Então é um método bem simplificado. O detalhe é só verificar realmente se as seções, aqui nesse caso, está de forma contínua a cada uma estaca, mas pode chegar a alguns pontos ou tópicos específicos, de fazer um exemplo para vocês depois, onde vocês podem ter estacas intermediárias. Aí vocês vão ter que as distâncias vai variar, pode não ser mais 20 metros, pode ser 10 metros, 40 metros, vai depender de como você definiu as seções a qual está trabalhando. Ok, pessoal? Esse pedaço? Ok. Ok. Beleza. Beleza. Então, a gente vai entrar agora na parte, segunda parte, que é a parte do empolamento. É um dos fatores, talvez, muito bem importante nessa área, porque muitas pessoas esquecem onde tem um custo ou um valor significativo no orçamento de obra. Você pode estar errando muito, um valor muito para baixo,
levando seu orçamento totalmente furado a um cliente. Então, a gente vai mostrar justamente isso agora. Deixa eu só mudar aqui. Ô, William, Sim, você vai disponibilizar esse material no portal para a gente depois? sim, eu coloco para vocês lá. Vou anotar aqui, eu ia deixar para vocês. Ok. Eu vou deixar o pincel atômico, tá? O material a gente coloca lá, eu não consigo acessar pelo outro não. Beleza. Bom, então a gente vai entrar no conceito que é empolamento e contração do solo. Então, empolamento, como eu disse, é a capacidade que o solo tem de aumentar de volume. É o que nós falamos, citamos como exemplo logo no início da aula. Se vocês pegarem, quiserem na casa de vocês um buraco ou em determinado local que vocês quiserem retirar solo, vocês não vão conseguir voltar com esse solo para o mesmo local. Pode tentar fazer isso em algum momento, dependente do tamanho do buraco que vocês vão fazer. Quando você retira esse solo e tenta voltar com esse solo para o mesmo local onde ele estava anteriormente, vocês não vão conseguir. Sempre vai sobrar alguma coisa. O porquê isso, então? Que o solo sofre o que nós chamamos de empolamento. Quando ele está numa situação compactada no seu estado natural, ele tem uma geometria. Nós vimos que os solos, ele basicamente é constituído de 3 fases. Se vocês se recordam da ter visto no Mecânica dos Solos 1, ele tem partículas que nós definimos como sendo a água, uma parcela que é ar, e uma outra parcela que é as partículas sólidas. Então, essa proporção aqui pode alterar, ok, pessoal? Pode ser em maior ou menor quantidade, dependendo de cada situação. Então, eu tenho uma parcela que é água ou ar, então aqui a ordem também não vai alterar. Então, eu tenho uma parcela que é ar, outra água e outra que é as partículas sólidas. Quando ele está lá no seu estado natural, essa configuração... Nossa, essa aí vai me lembrar de mecânica dos solos e eu vou até chorar. Isso. Bom que você vai lembrar, sinal que você estava atento, que já começou a lembrar, viu? Então, Gabriela, é justamente isso. Lá no Mecânica dos Solos deve ter visualizado isso. Você tem, então, essas 3 características do solo, os três elementos, partículas sólidas, água e ar. Quando você mexe na geometria desse solo, as partículas sólidas geralmente estão com uma configuração. Então, por exemplo, imaginando várias aqui, ó, elas têm determinadas proximidades quando você tem um solo lá no seu estado natural. O que acontece quando você pega esse solo e começa a escavar? Essas partículas sólidas que estavam dentro de um certo espaço confinado, é só imaginar também vocês pegarem um copo enchendo de alguma bola de gude, algum material sólido, uma partícula sólida. Eles ficam mais juntos. Se vocês pegarem esse mesmo material e revirar ele numa área mais aberta, o que vai acontecer? Ao invés de estar ocupando um copo de 200 ml, por exemplo, esses materiais vão estar todos o quê? Espalhados. Desculpa. Eles começam a ficar todos o quê? Espalhados. Então, se antes eles ocupavam apenas esse volume que está com essa rachurazinha mais escura para vocês, agora ele fica todo num espaço muito maior. Ou seja, o volume que ele está ocupando é maior do que ele ocupava anteriormente. Então, essa é a característica do solo. Antes ele estava confinado no espaço pré-determinado,
eu retiro ele dali, aquele local confinado, as partículas vão ficar dispersas. Ao ficar dispersas, ele está aumentando de volume. Então, esse processo de aumento de volume, nós chamamos de empolamento do solo. Está expandindo. Só que a gente também tem a situação inversa, o contrário, que é a situação onde esse solo que tem índices vazios, que seja que tem ar e água, ele pode contrair, que é quando a gente faz o processo de compactação, seja ele de forma manual ou com rolo. O que a compactação faz? A compactação é uma força que vai ser aplicada no solo. Então, quando eu começo a compactar, colocar força, o que vai acontecer? Esse espaço vazio, que é tanto a água quanto o ar, a tendência dele é diminuir. Então, o meu solo que tinha determinada altura ou determinado volume, o que vai acontecer com ele? Eu vou fazer, quando eu começo a compactar, com que ele reduza de volume. Ele vai passar a ter uma altura o quê? Muito menor do que na situação original. Então, ele passa de uma altura de x para uma altura x menos delta. Então, vamos supor que ele tivesse 2 metros de altura. Quando eu compacto, eu posso chegar a 1,5 m, 1,75 m, dependendo de cada tipo de solo. Então, ele consegue contrair, reduzir o volume justamente porque esse ar vai ser expulso juntamente com parte da água. Eu consigo eliminar, que é o processo então, que a gente chama de contração do solo. A gente consegue quantificar isso, então, para os nossos solos que a gente trabalha. Então, existem alguns parâmetros de correlação através da bibliografia, que elas nos trazem algumas diretrizes. Essas diretrizes são utilizadas muito quando a gente não tem noção nenhuma de como se comporta o material. Alguns parâmetros já estão até defasados, alguns órgãos, por exemplo, DENIT, DR, eles nem aceitam mais parâmetros de literatura justamente por causa que hoje os solos são, não era hoje não, a gente sabe que os solos são muito heterogêneos, então esse comportamento vai variar de local para local. Mas como a gente não tem informação, alguns parâmetros de referência. Por exemplo, quando eu detono rocha, quando eu corto rocha, a rocha ela tende a expandir 50% do seu volume. Então, se eu cortar 10 metros cúbicos de rocha, quando ela acabar de triturar ela vai chegar a me dar um volume de 15 metros cúbicos. Vai aumentar 50% do seu volume, praticamente. E assim de forma sucessiva para todos os demais tipos de solo. Então, se eu tenho um solo argiloso, por exemplo, o pessoal trabalha aí com 40%. Uma terra comum, que é a maior parte dos solos, em torno de 30%, 25% de empolamento. E um solo arenoso, 12%. Então, aqui são valores de referência. Na prática, a gente precisa fazer o quê? Ensaio de massa específica, que vocês viram também na mecânica dos solos, para definir, então, qual que seria, como comporta esse solo, quanto que ele vai expandir ou contrair. Okay? Então, a fórmula de empolamento, ela pode ser trabalhada tanto em função de volume, como em função de peso específico. Se eu consigo realizar ensaio, eu consigo definir o peso específico, tanto do material quando ele está cortado, quando ele está lá no corte, qual é o peso específico dele depois de solto. Então, essa correlação me dá, então, qual que é a taxa de crescimento que vai ter no meu material. Uma outra forma de definir o empolamento é em função do volume solto e volume de corte. Então, o empolamento, ele é dado pela letra E, sempre vai ser em porcentagem, percentual. Ele vai ser, então, em função do volume solto, dividido pelo volume de corte, menos 1. Na prática, como que a gente aplica de forma matemática essa fórmula? Em geral, nós sempre queremos saber o quê? Volume solto. Porque na teoria, nós já conhecemos o volume de corte. O que é o volume de corte? É o volume que nós acabamos de calcular no exemplo anterior. É o volume geométrico. É o que a topografia me deu condição de calcular. É da onde eu queria chegar, aonde está meu terreno. Essa diferença de material, no caso, se estivesse cortando, é o meu volume obtido de forma geométrica. Então, se eu tenho esse volume lá natural, que a topografia me mediu, através da diferença de nível do terreno e a diferença de nível da cota de projeto, eu tenho, então, quanto eu teria que cortar.
Se eu já consigo definir o volume de corte, meu grande interesse é definir o quê? Volume solto. Por que o grande interesse? Porque quando eu vou pagar, se vocês analisarem na nossa aula anterior antes da prova, a gente estava calculando o custo de transporte. Eu falei para vocês, trabalhando com volume geométrico. Por que eu falei isso? Porque o volume geométrico é o que a topografia mediu. Quando eu vou pagar para transportar, se eu vou cortar 10 metros cúbicos, na verdade, se a gente considerar uma taxa de empolamento de 30%, o caminhoneiro, ou quem vai transportar, vai ter que transportar o quê? Em vez de 10 metros cúbicos, 13 metros cúbicos, ou seja, 13 metros cúbicos a mais do que o previsto. Porque o volume solto, novamente, ele vai aumentar de volume e vai expandir. Então, o que vai dentro da caçamba é um material com um volume muito maior do que o medido pelos nossos cálculos, que é através da topografia inicial. Porque a topografia ela não consegue me dar quanto aquele material vai expandir. Ela me dá medidas diferentes de altura e cota lá no meu terreno. Pronto. Eu tenho o terreno lá e quanto que eu quero chegar abaixo desse ponto? Quanto eu preciso cortar? É esse volume que ela me dá. Imagina na sala, ela me dá o piso e a altura do teto. Pronto. Se eu vou colocar ali dentro daquela sala ar ou água, isso vai variar. Ok? Então, basicamente, a topografia me dá o volume solto. Então, se vocês analisarem essa forma que está mostrando para vocês aí embaixo, vocês isolar, o que vai ser, então, o volume solto? Vai ser o VC multiplicado por 1 mais o empolamento. Então, vamos supor, novamente, um exemplo aqui rápido, que eu tenho um corte de 10 metros cúbicos. Eu tenho uma terra comum, está mostrando para vocês que a terra comum tem 25% de aumento. Então, o que eu vou fazer aqui? O meu volume vai ser 1,10 metros cúbicos vezes 1,25. O E é o empolamento, seria o 25%. Como na fórmula ele não tem, como na tabela ou nos ensaios ele dá um valor em percentual, na fórmula, estou calculando com volume, o volume é metro cúbico. Se esse aqui volume de corte é metro cúbico, essa parcela aqui que está depois da multiplicação, ela tem que ser o quê? Adimensional, sem unidade. Se o empolamento é dado em percentual, para me tirar a unidade dele, eu faço o quê? Divido por 100. Então, se ele foi dado que é 25%, se eu dividir por 100, ele passa a ficar sem unidade, 0,25. Então, o valor do empolamento ali em cima vai ser 1 mais 0,25. Ok? Ou seja, o volume vai ser igual a 10 vezes 1,25, que vai ser igual a 12,5 metros cúbicos. Então, basicamente, esse seria o quê? O empolamento. Então, se eu conhecer o volume do corte, que eu vou cortar, e conhecer o valor de empolamento, eu consigo definir, então, qual é o volume solto. Ok? Então, esse valor de empolamento, eu consigo obter ele o quê? Através de parâmetros de referência bibliográficas. Novamente, muitos órgãos já não aceitam mais esses parâmetros. Ou através do ensaio. No ensaio, eu trabalho com peso em laboratório, defino o peso específico desses dois materiais, tanto o material no corte como solto. Isso é fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma. E obter, então, quanto que o meu solo vai empolar, ou seja, 12%, 15%, ou mais do que isso. Então, o volume solto, basicamente, ele é em função, então, do meu empolamento. A contração é a mesma coisa. Então, o que vai ser a contração do solo? É o quanto o solo vai reduzir de volume. Então, ela vai ser em função do que eu tenho de material no corte e quanto que esse material vai conseguir aterrar. Então, novamente, se eu tenho lá no corte um volume de 10 metros cúbicos, se eu pegar esse mesmo material
e for tirar ele para executar um aterro, eu não vou gastar apenas 10 metros cúbicos. Por que eu não vou gastar apenas 10 metros cúbicos? Novamente, voltando na imagem anterior aqui. Isso aqui tem 10 metros cúbicos. Se eu pego esse material, vou aterrar, eu vou compactar, vou pegar o rolo e vou passar nele. Então, o que vai acontecer? Ele reduziu de volume. Então, eu vou precisar o quê? De muito mais material para aterrar um determinado aterro. Aqui, ó. Em geral, a taxa de contração é em torno de 10% do volume do material. Então, se eu tenho um solo, um volume de corte, que é 10 metros cúbicos, eu vou conseguir aterrar apenas 9 metros cúbicos. Deixa eu fazer um exemplo numérico para ficar mais fácil de identificar. Então, antes de entrar nessa tabela, que é onde eu consigo fazer cálculo tanto saindo do corte para o aterro, como de corte para material solto, assim, é só uma tabela. Para quem trabalha com orçamento, é muito bom ter esse diagramazinho aqui, para poder fazer cálculos rápidos. O que a gente vai mostrar agora é um pouco mais simplificado, só um exemplo para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Vocês compreenderam o que a gente acabou de falar. Aqui, ó, um exemplo para fazer com vocês aqui. Vamos imaginar uma obra que necessita escavar 50 metros cúbicos de terra, ok? Pelo serviço de topografia. Então, a topografia foi lá e viu que vai ter que fazer um corte de 50 metros cúbicos. Então, perguntou quantas viagens será necessária para transportar esse volume de solo, sabendo que o caminhão transporta 5 metros cúbicos, porque a taxa de empolamento é 25%. Então, primeiramente, se nós fôssemos trabalhar igual a gente fez na primeira prova, o que a gente fez na primeira prova? A gente calculou o volume, o gasto que eu teria apenas pelo volume geométrico. Eu alertei isso muito para vocês, que era só para a gente aproveitar a ideia inicial. Quando a gente vai pagar para transportar, eu tenho que pagar o que realmente vai ir na caçamba do material. Então, na caçamba, eu tenho um volume muito maior do que o material que tinha no corte. Então, o solo sofre um processo de empolamento. Então, nesse processo de empolamento, no caso desse exemplo aqui, a gente vai aplicar essa formulação para tentar chegar ao valor, então, de quanto seria o real a ser transportado. Se a gente fosse transportar apenas os 50 metros cúbicos, que é o volume de corte, 50 metros cúbicos, é o que está anunciando. Por regra de 3, você transportaria basicamente o que aqui? Seria 10 caminhões, não é isso? Se fosse o volume geométrico. Só que nós sabemos que não é o volume geométrico. Esse solo vai fazer o quê? Acontecer o que com ele? Ele vai aumentar 25% o seu valor. Então, eu vou aplicar a fórmula, mas poder trabalhar com regra de 3 aqui, para vocês fazerem da mesma forma. O que a fórmula do empolamento me dá? Empolamento é igual volume solto dividido pelo volume de corte menos 1. Ok? Quero saber o volume solto, VS, que é o que eu vou pagar para transportar. Então, o VS vai ser a minha incógnita. O VC, que é o volume de corte, nós temos. Foi dado lá em cima para vocês, que é 50 metros cúbicos. O empolamento também foi dado, que é 25%. Então, é aplicar a fórmula direta. Qual que é o detalhe, novamente, da fórmula? Que volume, a unidade dela é metro cúbico, centímetro cúbico, unidade elevada ao cubo, né? Seja de ar, ou seja de uma medida linear, segundo o padrão internacional, né? Metros, quilômetros, enfim, hectare, tudo é uma unidade elevada ao cubo, para indicar volume. Então, eu vou ter aqui que o meu empolamento
ele tem que entrar na forma sempre adimensional, ou seja, sem unidade. Se ele foi dado com unidade de porcentagem, 25%, o que nós temos que fazer? Nós temos que retirar essa porcentagem. Então, eu vou dividir por 100, vai ficar, então, um empolamento igual a 0,25, que é igual, então, ao meu VS, dividido por VC, que é 50, menos 1, que é da fórmula, ok? Vou isolar. Então, se eu vou isolar, o menos 1 está subtraindo. Ele vai passar para a esquerda somando. Então, eu vou ter 0,25 mais 1 é igual a VS dividido por 50, ok? Vai ser... A gente já fez, eu mostrei para vocês também a outra forma direta, mas para vocês entenderem o passo a passo. Então, eu teria 1,25 vezes 50, que é o volume de corte, é igual a VS. Então, VS é igual a 62,5. Ok? Então, isso aqui, ó, é meu volume solto. É isso aqui que eu vou pagar para transportar. Então, se eu fosse pagar para transportar volume de corte, seria apenas 10 caminhões. Agora, a gente foi ver o que é o empolamento, a gente vai ver que vai aumentar a quantidade de caminhões que eu vou ter que pagar. Então, vai aumentar o valor que estaria implícito na minha planilha de quantidade. O que acontece muito em alguns orçamentos é não considerar esse fator de empolamento. Okay? Trabalha só com volume geométrico e acaba errando em torno de 25% do seu orçamento, se analisar de forma grosseira assim. Okay? Então, o que vai ser, então, quantidade de material ali? Que vai fazer? Trabalhar. Basicamente, regra de 3. Ó. Se eu tenho que um caminhão transporta 5 metros cúbicos, que vocês já fizeram na primeira prova. Só que antes, novamente, vocês não consideraram empolamento. Vou precisar de quantos caminhão? X caminhão para transportar 62,5 metros cúbicos. Então, 62,5 por 2 vai dar 12,5 metros cúbicos. Então, o que algumas pessoas erraram na prova, que eu também alertei para vocês, se deu valores quebrados no número de caminhões, eu não vou pagar meia viagem de caminhão, desculpa aqui, viagens ou caminhões. Eu vou pagar o quê? Um valor inteiro. Não tem como pagar o caminhoneiro para transportar até a metade do caminho. Ou se o caminhão dele for meio cheio ou meio vazio, ele vai cobrar o valor mais barato. Não, ele vai gastar a mesma quantidade, basicamente, ele vai me cobrar uma viagem completa. Então, eu preciso fazer o quê? Quando dá valores quebrados, eu arredondo. Então, na verdade, a quantidade de viagens que vão ser 13 viagens, ou 13 caminhões. Ok, pessoal? Para vocês entenderem esse detalhe. Então, quando eu estou trabalhando com transporte de material, eu preciso considerar volume empolado, ou seja, o aumento de volume que o solo sofre quando ele é retirado da sua situação inicial. Ok? Isso é a parte do corte, empolamento. Vamos fazer um outro exemplo agora para vocês verem como se comporta a questão do aterro. Então, só quando vocês lerem, eu vou tomar água rapidinho. Uma outra situação agora, vamos imaginar uma obra que necessita fazer um aterro. Quanto de terra será necessário cortar para fazer um aterro de 50 metros cúbicos? Considerando uma redução volumétrica de 10%. Então, olha só.
Eu tenho que preciso aterrar, o volume de aterro que a topografia mediu é 50 metros cúbicos. Okay? Só que se eu pegar de um corte 50 metros cúbicos, não vai coincidir com o volume de aterro. Por quê? Imaginando aqui que esse retângulo seja 50 metros cúbicos, seria a quantidade que teria que aterrar. E esse outro volume aqui ó, seria o volume lá do material no corte. Também seria 50 metros cúbicos. O que vai acontecer? Esse material à direita, se eu pegasse ele e conseguisse... Travou de novo. Deixa eu destravar aqui, pessoal, rapidinho. Segundinho só que já está voltando. Então, vamos voltando aqui. Então, se eu tenho o aço, que é a quantidade de aterros, se o volume de corte também é 50 metros cúbicos, se eu pegar esse volume e conseguisse sobrepor, seria o ideal. Só que o que vai acontecer? Esse material, quando eu venho trazendo ele para cá, eu vou compactar esse material. Ele vai estar solto. Então, quando eu compactar esse material, colocar uma força, um rolo aqui, ó, o que vai acontecer? Esse volume que é 50 metros cúbicos não vai ser mais 50 metros cúbicos. Vai ficar faltando, ó, uma parcela de material para preencher o volume de aterro que eu preciso. Então, para mim chegar a 50 metros cúbicos, eu preciso cortar uma quantidade maior do que 50. Quando eu trazer para cá, ó, vou enviar para trás aqui. E aí, quando eu trazer para cá, ó, essa parcela que está branquinha lá para vocês em cima, quando eu colocar a força para compactar, ela vai chegar aos meus 50 metros cúbicos. Ok? Então, quando eu vou aterrar, eu preciso trazer uma quantidade maior de material do meu corte para conseguir chegar à quantidade de aterro que eu preciso. Então, esse exercício pergunta justamente isso. Quanto que eu preciso cortar lá no meu terreno natural para conseguir executar esses 50 metros cúbicos de aterro? Então, acabamos de ver aqui agora. A gente não pode cortar os mesmos 50, porque quando eu for compactar com o rolo lá, esse volume vai diminuir. Vocês podem fazer isso na casa de vocês. Pega um solo e coloca numa vasilhinha, sei lá, num copo e começa a apertar, compactar. Ele vai fazendo o quê? Reduzindo de volume, vai reduzindo a altura que ele está no copo ali. É o que acontece com o solo de forma convencional. Se eu começo a apertar para tirar os volumes vazios, ele vai reduzir a sua altura, diminuir o seu volume. Então, quero saber quantos que eu preciso de cortar para chegar nesse meu aterro, ok? Então, existe a fórmula de contração, ela fala o seguinte: C, que é contração, ela é igual volume de aterro
dividido pelo volume de corte. Então, se eu tiver a contração e tiver o volume de aterro, eu consigo saber quanto que eu preciso cortar. Ok? Então, aqui foi dado, através de ensaios, que a contração e redução volumétrica é 10%. Então, eu vou novamente, entrar com valor dimensional, então 0,1, vai ser igual volume de aterro, que é 50 metros cúbicos, que é o que eu tenho que aterrar, dividido por um volume de corte. Então, quando eu fazer a conta aqui, o VC está dividindo para estar multiplicando. Então, eu vou ficar 0,1 VC, que é o volume de corte, é igual ao meu volume de aterro, que é 50 metros cúbicos. VC, vou passar o 0,1 agora dividindo, porque está multiplicando, fica 50 dividido por 0,1. Então, vai ser preciso (55 metros cúbicos de material. Para chegar a essa cota de 50 metros, volume de 50 metros cúbicos, ok? Então, eu vou precisar cortar 55 material no meu corte para chegar a 50 metros cúbicos. Então, eu teria aqui, ó, lá no corte branco, virar para trás. Então, eu teria que cortar 5 metros cúbicos a mais, porque quando eu fosse compactar, eu reduziria, então, esse volume para chegar aos meus 50 metros cúbicos. Okay? William. Sim. William. Sim, sim. Mas essa conta de 50 dividido por 0,1 aí não seria 500, não? Deixa eu ver aqui. Vou pegar a fórmula para vocês aqui. Eu apliquei a fórmula errada ali. Só bate direto, que é tão automático a calculadora que eu nem conferi a fórmula. Deixa eu ver o slide que está a fórmula aqui, que eu já jogo ela certo para vocês. Aqui, ó, a fórmula que eu coloquei para vocês estava errada. Bate direto aqui, nem verifiquei ela. Então, aqui basicamente vai ser 1 menos a redução. Então, a contração é o que está na fórmula. Vou deixar aqui como C mesmo. Não tem a mesma fórmula, tá bom. Contração, que é o C que está na fórmula, ela vai ser sempre 100 menos a redução que o solo sofre. Ou seja, contração, nesse caso, seria 100 menos 10, vai dar uma contração de 90%. Ou seja, o solo vai ficar com 90% do volume de corte dele. Então, quando eu aplico aqui na fórmula, eu aplico 0,90 ao invés de ser
ao invés de ser o valor de redução direta, ok? Só não tinha atento a esse detalhe. Aqui está trabalhando a redução, que é definida pela letra R na fórmula de geotecnia. Então, a fórmula que eu mostrei para vocês está trabalhando com o conceito de contração, que é o C. Até quando eu bati direto aqui, eu joguei o valor 55, bati na calculadora, já é automático. Então, aqui eu tenho que o volume de corte vai ser 50 dividido por 0,9. Aí, batendo novamente a calculadora, aí te dá isso mesmo, 55,5%. Ó, desculpa, 55,5 metros cúbicos. 55,55. É. Então, a fórmula, foi até bom você falar, que eu não tinha analisado esse detalhe, ela trabalha com o conceito de contração. Então, a contração sempre vai ser o que ele tem no estado natural, que seria o 100% que ele tem. Quando eu compactar, ele vai ter uma redução de 10% do seu volume. Então, ele vai passar a ter o quê? Ficar apenas com 90% daquilo que ele tinha inicialmente. Então, se ele tinha 10 metros cúbicos e eu compactar, ele vai contrair para 90% do seu volume, ou seja, ficar com 9 metros cúbicos. Então, a forma que está apresentada para vocês trabalha com o conceito de contração. O exercício deu o conceito de redução. Então, a contração vai ser 100% do que o solo tinha, menos a sua redução. Ok? Por isso que tinha dado aquela divergência que eu tinha mostrado para vocês, que foi até bom você ter questionado. Ok? Bom, então basicamente vai ser isso. A gente vai ver de forma mais detalhada alguns detalhes que vai variar alguma coisa, mas é isso aqui basicamente, duas formulações que nós vamos ver. Para finalizar a aula de hoje, só um exercício um pouco mais teórico para vocês fazer uma análise para mim. O que vocês acham aqui? Então, a primeira análise que eu quero fazer é o seguinte, ó. Qual a situação que foi dada aqui? Deixa eu tentar aumentar para visualizar melhor. O que está falando nesse exercício aqui, nessa análise? Foi feito um levantamento topográfico, aonde esse levantamento topográfico indicou uma cota, ok? Que seria a cota onde está a linha pontilhada. Então, o topógrafo foi lá e pegou umas cotas lá e fez esse perfil do terreno aqui. Ó. Okay? Aí o que o projetista fez? Ele foi, eu quero que o meu terreno fique no nível da rua. Imaginar que tivesse uma rua aqui em cima, aqui, ó, continuando aqui. Então, para ele ficar no nível da rua, eu vou ter que aterrar. Então, vou ter que sair do pontilhado, vou chegar na linha horizontal aqui em cima. Aí o que foi feito? Foi colocando terra aqui, solo aqui. Identificou que teria aí uma área de 1.000 metros quadrados para deixar o lote de 1.000 metros quadrados, né? 1 milhão de metros quadrados. Então eu teria um volume significativo de material a ser aterrado. O que ele identificou na hora que estava executando a obra? Aí foi um outro topógrafo colocar a obra. Identificou que o primeiro tinha obtido um erro de 1 metro na sua topografia. Então, todas as cotas que ele tinha definido estavam com uma defasagem de 1 metro. Ou seja, ao invés de terreno estar no pontilhado, ele estava 1 metro acima. Então, estaria na linha contínua. A primeira pergunta que eu faço para vocês nessa situação aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou ter um volume maior ou menor de aterro? Qual que impacto vai trazer para o meu contrato? O que vocês acham? O volume menor de aterro. Hein? Um volume menor de aterro, correto. Então, se eu precisaria aterrar, vamos supor, 10 metros cúbicos, se eu reduzir a altura, eu vou ter que aterrar menos. Vai dar um volume muito menor. Ok, correto. Agora, se a gente imaginasse o inverso, que ao invés de ser aterro, fosse corte. Então, ao invés de ter o aterro aqui em cima, eu quisesse cortar. Então, tem que chegar na linha azul aqui embaixo.
no horizontal. Então, o pontilhado continua sendo o primeiro levantamento topográfico. Então, eu vou estimar esse volume de material ser cortado, só que lá na prática foi ver o terreno está aqui na linha vermelha, uma cota muito mais alta. Nesse caso, o que vocês acham? Vai ter aumento de volume ou diminuição de volume? Tem prejuízo ou não para o meu contrato? Prejuízo, é. Vai aumentar muito o custo da obra dele aí. Justamente. Então, um levantamento topográfico mal realizado, ou seja, mal executado, pode me trazer um prejuízo significativo. Imagine aqui ó, uma área de 1 milhão de metros quadrados, basicamente. 1.000 metros quadrados. Vamos supor que fosse 1.000 metros quadrados. Se eu aumentar em 1 metro de altura a ser cortado, vai ser 1.000 metros cúbicos a mais de material que eu vou ter que cortar além do previsto. 1.000 metros cúbicos de material, considerando empolamento de 30%, quanto a mais você vai ter de prejuízo para o seu contratante no seu contrato? Então, 1.000 metros cúbicos vezes 1,3, que seria 30% de empolamento, 1.300 metros cúbicos. Quantas viagens de caminhão isso não vai gerar de custo, de aumento? Então, aqui era só para vocês terem justamente essa análise ó, do que um erro de topografia de levantamento pode ocasionar num projeto. E o que isso vai efetuar com o contratante. Nesse caso, o que você acha que vai acontecer com o topógrafo ou o engenheiro que fez esse levantamento? O que aconteceu, na verdade, né? Basicamente, deve estar desempregado, né? Porque se errar 1 metro em uma obra aí com... Aqui eu falei 1.000 metros quadrados, mas é 1 milhão de metros quadrados. 1 milhão de metros cúbicos de material que você está errando. Quanto que se gera de prejuízo no contrato? Então, só para ilustrar para vocês essa diferença. Então, para vocês se ater, é basicamente isso que a gente vai trabalhar. Com essa questão de volume de corte e aterro, com os seus processos de empolamento e contração do solo. Então, a gente tem o volume geométrico, aquele volume que a topografia nos dá a condição de calcular, tanto de forma manual, como através de softwares, e os volumes que eu preciso ter para aterrar ou para transportar. Se eu vou aterrar, eu sei que eu preciso de uma quantidade maior que aquele volume que eu tenho que aterrar. Então, novamente, se eu preciso aterrar 1 metro cúbico, eu sei que não adianta eu cortar apenas 1 metro cúbico. Se eu cortar apenas 1 metro cúbico, vai faltar material, porque o solo vai contrair. Vou passar o rolo lá para fazer compactação, ele vai diminuir o índice de vazio, vai diminuir sua altura, seu volume. Então, eu preciso cortar mais material. Se eu vou pagar para transportar, eu preciso, então, ter o quê? Mais material, um volume maior de material que vai ser transportado, um custo maior vai ser gerado na minha obra. Então, a ideia aqui vai ser sempre isso, sempre trabalhar com essa lógica de volume de corte e aterro. Então, por isso que eu mostrei para vocês na tabela anterior, a gente não vai nem falar agora, mas quem trabalha muito com orçamento, novamente eu falo, precisa sempre conhecer o quanto que é o volume solto, porque ele vai pagar para empolar, mas ele precisa conhecer também quanto que é o volume que ele vai ter que aterrar, quanto de material que o rolo vai estar compactando, qual vai ser a altura, qual vai ser a quantidade de material que eu preciso. Então, existe uma correlação que eu posso sair do volume de aterro e saber quanto de corte que eu preciso, ou sair do volume de aterro e saber qual é o volume solto, fazendo algo meio que cíclico, que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou passar esse material para vocês no portal. Vou deixar para vocês 2 exercícios para vocês praticarem, na verdade um só, que é esse daqui, que é justamente trabalhando com essa questão de corte e aterro e empolamento, para vocês entenderem e a gente discutir na próxima aula. Deixa eu projetar outro slide aqui. Seria... Não, peguei. Ô, William. Pode falar. Teu aviso. Em média, quanto tempo fica pronto um ensaio desse de porcentagem de empolamento feito em laboratório? De coleta de solo,
testes, quanto tempo em média leva para ser feito isso aí? No máximo, estourando assim, uma obra muito longe, grande, 3 dias no máximo. Um dia você está lá no campo, ou questão de horas, na verdade. Você precisa ir lá no campo coletar a amostra. Então, dependendo de onde que é a sua obra, que vai dificultar a distância que ela está do seu laboratório. Então, eu colocaria um dia para coletar a amostra lá no campo, um dia para a amostra se preparar no laboratório. Você preparou a amostra, no mesmo dia você consegue fazer essa ensaio de massa específico para definir qual que é o peso qual que é a taxa de empolamento. Então, no máximo 2 dias. Novamente, depende da distância do seu laboratório. Eu colocaria um dia para coletar a amostra, trazer ela para o laboratório e preparar, que é deixar a amostra secar em torno de 24 horas de temperatura ambiente. E depois o ensaio é questão de 1 a 2 horas. Não tem muito dificuldade, não. Você faz a granulometria básica que você fizer mecânica dos solos e faz o ensaio do quinômetro para definir o peso específico do material. Então é bem rápido, assim, digamos, em relação a outros ensaios. Entendi. É porque eu vi que a tabela solar ela tinha 4 classificações só, tipo rocha, 50, 30, 20 e 10%. Isso. Só que dependendo da área onde você for escavar, por exemplo, uma rodovia, vai ter variação de solo. Sim. Aí vai ter que ser feito vários levantamentos, né? Vários empolamentos lá, né? Vários justamente, testes. o que acontece na rodovia? Rodovia geralmente tem uma extensão de quilômetros, sabe? Rodovia geralmente faz um projeto de 20, 30 quilômetros. Então, o que você faz nessa rodovia? Você tem uma extensão de 20, 30 quilômetros, imaginando que seja linha reta aqui. Eu não vou pegar o material que está no início e vou andar 20 quilômetros transportando. Por que eu não vou pagar isso? Não vou fazer isso. Porque quanto maior a distância que você vai estar deslocando, maior vai ser o custo de transporte. Você acha que o caminhoneiro, quando trabalha assim, com obras de grande complexidade, ele cobra para você pela quantidade transportada juntamente com a distância que a gente chama de DMT, que é a distância de transporte. Então, quanto maior a distância que ele está andando, maior vai ser o valor que ele vai te cobrar. Ele vai gastar mais tempo, ele tem que ganhar dinheiro no dia dele ali. Então, o que o pessoal faz em rodovias? Define várias áreas de empréstimos, né? Então, uma área próxima ao início, outra área mais próxima ao meio, vai caçando áreas próximas, como sendo áreas que pode retirar material para utilizar na rodovia. Aí onde nós trabalhamos com compensação, né? Você vai ver na matéria de estradas, basicamente isso, vocês têm isso. O ideal é pegar o próprio material que está cortando a rodovia e utilizar nela mesmo, que é a menor distância de transporte possível, que é onde você vai ter menos custo, em geral. Só que nem sempre isso é possível. Geralmente vai ter que pegar material de fora e trazer, porque às vezes o seu solo que está aqui também não é bom, você tem que pegar ele e mandar para botar fora. Então, o que a gente faz na prática? A gente pega esse material, estuda algumas regiões próximas. Então, aqui nessa área eu faço um ensaio de caracterização, que é massa específica, tudo isso que a gente acabou de ver, e outros mais que tem necessidade para avaliar, segundo as normas do DNIT e do DNR. E vem, então, definindo essas áreas. Depois você vem fazendo esse balanço de massa, ou seja, em determinado ponto, é melhor pegar material desse empréstimo aqui. Chega a determinada estaca, que é melhor pegar já dessa que está mais próxima. Aqui mais para o final, é melhor pegar essa outra aqui, que a distância vai ser menor. Então eu vou ter o quê? Algumas áreas pré-determinadas que eu venho fazendo esses ensaios de massa específica, já pré-determinado antes da obra iniciar. E durante o próprio trecho da rodovia, onde vai ter os cortes, também tira algumas amostras para verificar se aquele solo serve para aterrar ali na região. Ok? Então, realmente, são vários ensaios que são feitos. Beleza, então, a obrigado. quantidade vai depender muito da extensão. Mas, na prática, quando você tem obras pequenas, se você imaginar um ensaio único, eu faço isso de forma pontual. Quando eu tenho um laboratório que trabalha só com solos, eles fazem vários desses ensaios em 1 dia, 2 dias, da mesma proporção. Tem várias equipes, porque o equipamento não fica agarrado, ele não precisa demandar muito tempo para executar. Ele faz muito rápido o ensaio.
É só ter gente operacional para executar. Então, pessoal, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem lá, ó, para a gente discutir na próxima aula. Então, eu tenho aqui o enunciado, né? O volume de terra em metros cúbicos, medida em corte, a ser escavado para execução, 10 metros cúbicos. Então, isso aqui... Tá aparecendo não, Will. Ah, não, deixa eu voltar aqui então, desculpa. Acabou que vocês nem viram o desenho que eu tinha feito. Deixa eu mostrar aqui o que eu tinha feito com a obra para você então. Então, eu tinha mostrado aqui, ó, um eixo da rodovia, onde eu poderia pegar, definir várias regiões de empréstimo. Uma próxima ao início, outra mais aqui no meio, outra mais no final. Então, áreas de empréstimo são áreas que têm material solo que eu posso utilizar na minha rodovia. Então, se ela tem 20 km, a ideia é, esse empréstimo que está próximo à estaca inicial, eu utilizo esse material aqui. A que está no final, eu utilizo o material desse outro empréstimo, se eu não tiver corte aqui no meio dela. Seria basicamente isso. O exercício fala o seguinte, ó. Eu vou ter, desejo calcular o volume de terra em metros cúbicos medido no corte. Então, eu quero saber qual que é o volume de corte a ser escavado para executar 10 metros cúbicos de aterro. Então, esse volume que foi dado é o volume de aterro. E quer saber qual que é o volume também que vai ser transportado. Então, quais são os volumes que eu quero definir aqui nesse exercício? Volume de corte e volume de... Desculpa, volume solto, porque o de aterro já foi definido. Então, volume solto e volume de corte. Foi dado para vocês parâmetros do solo. Fala que o fator de empolamento é 0,80. O que é o fator de empolamento? Fator de empolamento, FC, não vou mostrar para vocês não, vai ser 1 dividido pelo empolamento. Ok? Então, vocês vão ter que calcular o empolamento em função desse fator de empolamento aqui. Esse fator é 0,80, o FC então é 0,80, você vai conseguir achar esse empolamento em função dessa equação aqui. Ok? A redução é de 10%. Então, se calcular, aplicar a fórmula, vocês vão precisar definir. Contração é igual a 100 menos R, redução. Então, basicamente, essas diretrizes que vocês precisam. E aplicar as fórmulas que nós trabalhamos anteriormente para poder definir, então, qual que é o valor, o fator, o volume solto e o volume de aterro que a gente vai estar trabalhando. Ok? Então, essa forma que a gente não tinha nem visualizado, depois vocês nem vão precisar dela diretamente, você consegue calcular o volume de aterro e eliminar a questão. Mas vocês podem calcular também utilizando isso que a gente acabou de ver aqui agora. E o fator de empolamento, FC, é igual a 1 dividido por N. Então, basicamente é isso, pessoal. Vou colocar esses para vocês lá depois. É para vocês praticarem, não é nada avaliativo. Quando chegar na próxima aula, está um pouco mais afinado. Aí na próxima aula a gente continua essa parte de empolamento, vendo outros exercícios e criando aquele quadro que eu mostrei para vocês, mesmo muito utilizado para a questão de orçamento. Alguém tem alguma dúvida aqui? Queira esclarecer? Nesse caso aí, o fator de empolamento aí, eu dividiria 1 por 0,80 mesmo, né? Isso. Não se transforma, não. Só transforma, no caso, a redução. O fator de empolamento já está sem unidade, se você reparar. Está 0,8. Não está 80%. Se tivesse 80%, você teria que fazer o mesmo processo. Como ele já está dimensional, ele já foi dado para vocês como 0,8. Então, você não tem mais... só. Entendi. A redução é que eu tenho que... Sim. Como ele está dando em porcentagem, então você tem que reduzir.